O que você espera de um presidente da República? Bem, primeiro e sobremaneira, acho que a gente tem pelo menos um consenso sobre isso. Você espera de um presidente da República que ele defenda seu país de qualquer ataque, certo? Temos 5 pré-candidatos da oposição à sucessão de Lula. O Brasil sofreu na semana passada o pior ataque direto à sua soberania em muitas décadas. Um presidente americano impôs pesadas sanções econômicas ao país, exigindo que a justiça do Brasil tomasse decisões com base no que deseja a Casa Branca. Ou decide como eu quero, ou vou punir você pesado. Que ninguém se engane, tá? É um cabresto, é um ataque direto. A mensagem não poderia ser mais clara. Os Estados Unidos exigem ditar como atua a justiça do Brasil. Veja, não está em debate aqui o que você ou eu achamos da justiça brasileira. Eu acho que tem um monte de problemas e tenho muita discordância sobre muitas decisões. Mas é tal história. Num Estado democrático de direito, a justiça toma sua decisão final, a gente reclama, a gente critica, a gente se opõe, a gente enche a rua dizendo o que não quer, tudo dentro do jogo. Mas temos um pacto. A decisão final é a última decisão. Decidido está. Esse é, essencialmente, o acordo num Estado democrático de direito. É isso que quer dizer um Estado democrático de direito. O que não é tolerável é uma nação estrangeira querendo ditar como decide a nossa justiça. O que não é tolerável é qualquer nação estrangeira exigindo subserviência. Pois é. Temos 5 pré-candidatos de oposição à sucessão de Lula. Como cada um deles se portou? Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, entre aspas. Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Outros países buscaram a negociação. Não adianta se esconder atrás do Bolsonaro. A responsabilidade é de quem governa. Narrativas não resolverão o problema. Fecha aspas. Narrativas. O presidente Donald Trump escreveu uma carta, exigiu que a justiça brasileira não tome decisões sobre empresas americanas. Exigiu que a justiça brasileira não julgue o ex-presidente que tentou um golpe de Estado. Se o Brasil não obedecer a Donald Trump, vai ser punido. Então o que Tarcísio está dizendo? Está dizendo que o Brasil deve se curvar a Trump? Romeu Zema, governador de Minas Gerais. As empresas e os trabalhadores brasileiros vão pagar mais uma vez a conta do Lula, da Janja e do STF. Ignorar a boa diplomacia, promover perseguições, censura e ainda fazer provocações baratas vai custar caro para Minas e para o Brasil, fecha aspas. Ou seja, Lula, Janja e STF, por favor, façam o que os Estados Unidos querem agora. Ronaldo Caiado, governador de Goiás. O que nos cabe fazer diante da gravidade do momento seria a criação de uma comissão de parlamentares da Câmara e do Senado com a missão de abrir diálogo com o governo americano e esclarecer ao povo dos Estados Unidos que não confundam declarações do Lula com o pensamento do povo brasileiro, fecha aspas. Ou seja, bota o rabo entre as pernas e ignora que o Brasil tem um corpo diplomático que tem a responsabilidade legal, de acordo com a Constituição, de estabelecer as relações com outras nações, atropela a Constituição e vai pedir desculpas pelo governo do Brasil. Vem cá. Se Caiado for presidente, ele também vai passar para o Congresso suas obrigações de chefe do Executivo? Tipo, só perguntando, né? Ratinho Júnior e Eduardo Leite não se posicionaram. Como não? Bem, ainda há políticos de oposição inteligentes no Brasil. Hoje, Eduardo Bolsonaro saiu dando várias entrevistas pela imprensa. A Folha de São Paulo, ele falou o seguinte, olha que espetacular, entre aspas, o Trump não usou força total, ele poderia ter feito muito mais, fecha. Aí vocês perguntam, o que mais ele poderia fazer? Eduardo Bolsonaro responde, ele pode chegar ao extremo de fazer igual a Rússia. Congelou o acesso da Rússia ao sistema SWIFT inteiro, proibiu empresas americanas de fazerem investimento na Rússia, de receberem investimento russo. Ele congelou bem de um monte de oligarca russo, fecha aspas. Deixa eu traduzir aqui para vocês o que o Filho 03 está dizendo. Trump pode tirar o Brasil do sistema econômico internacional. Não poderemos mais fazer transferências monetárias para fora do Brasil. Empresas americanas não poderão fazer negócios no Brasil. Os recursos de brasileiros em contas correntes nos Estados Unidos podem ser bloqueados, confiscados. O Brasil se tornará um país pária no mundo. Isso não é Eduardo Bolsonaro falando na semana passada. Isso é Eduardo Bolsonaro falando
hoje, conforme grava este vídeo, segunda-feira, 14 de julho, dia da queda da Bastilha. Ou seja, se o Brasil não atender às exigências da Casa Branca, poderá ser muito pior. Veja bem, Eduardo Bolsonaro querer uma coisa, conseguir outra. Mas o lobby que ele está fazendo faz 2 meses já garantiu uma punição para o Brasil, que é a pior imposta pelos americanos em todas as suas tarifas, com exceção da China. Só foi pior para a China. Todo o resto teve menos impacto. E o pior, os americanos vendem mais para a gente do que nós vendemos para eles. Quer dizer, o critério da punição não foi comercial, não foi econômico, foi puramente político. Nós temos uma família brasileira, a família Bolsonaro, que está trabalhando duro nos Estados Unidos para conseguir a punição coletiva de todo o Brasil, de todos os brasileiros. E como se posiciona um Tarcísio Zema e Caiado, o primeiro reflexo dos 3 foi ficar do lado dos Bolsonaros. Isso piora, tá? Eu sou Pedro Doria, editor do Meio. Sei que você leu muita coisa por aí sobre Israel e Palestina, mas o quanto que você entende o que está acontecendo? Passei 10 dias em Israel vivendo de perto a realidade do conflito e entrevistando gente de ambos os lados. O resultado dessas conversas e de um extenso trabalho de pesquisa está em 3 novos episódios do Ponto de Partida, a série. Olha, esse nível de produção você não vai encontrar nos jornais por aí ou em debates de redes sociais. É filmagem 4K, imagens geradas por EA, trilha sonora original e um time com as maiores feras do mercado colocando você no centro dos acontecimentos. Os episódios já estão no streaming do Meio Premium. Você não vai mudar de opinião, tá? Não assistindo a essa série. Mas você vai ter muito mais argumentos para sustentar a sua opinião. Você estará muito melhor informado. Assine e viva essa experiência única na tela da sua TV, notebook ou smartphone. E esse aqui é o Ponto de Partida. A indústria pesqueira brasileira já teve todos os seus contratos de compra pelos americanos cancelados. Todos. Ó, vai ter peixe mais barato no mercado esse mês, aproveita. É o mês do peixe. A indústria dos calçados entrou numa crise brabíssima. Onde fica a indústria dos calçados? No sul, em São Paulo. A turma da pecuária, principalmente carne de boi, está em pânico. Se você entrar hoje num grupo de Zap com os principais nomes do agro, é só pancada em Bolsonaro. Estamos falando aqui de alguns dos principais financiadores do bolsonarismo, tá? Por que estão por aqui com Jair, com Eduardo, com Flávio, Michele e Carlos? Porque a família decidiu punir a eles, a seus principais financiadores, para tentar conseguir o perdão por seus processos. Vejam, os Bolsonaros estão há meses tentando vender a tese da anistia. As pesquisas não mostram que tenha gente preocupada com a anistia. O brasileiro não comprou a ideia. Aliás, nem os brasileiros bolsonaristas compraram muito ideia, tá? Já que suas manifestações estão cada vez mais vazias. Até dizem que querem anistia, mas não a ponto de se dar o trabalho de ir para a rua pedir. Cansa. Não estão envolvidos emocionalmente com esse projeto. E o relógio está lá, né? Tic-toc, 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 rodando. O julgamento se aproximando. Então Eduardo Bolsonaro se licenciou do seu mandato e foi desesperado para os Estados Unidos com a intenção de convencer Donald Trump a punir o Brasil para salvar seu pai. Hoje Bolsonaro foi às redes para dizer que querem destruí-lo por completo. Sua solução? Destruir o Brasil por completo para se proteger. Brasil acima de tudo? Bobo é quem acreditou. Se não tiverem o Brasil, estão dispostos a destruí-lo. É só observar suas ações, é só ouvir o que estão falando e acreditar. Vejam bem, os bolsonaros podem ser acusados de muita coisa, mas não de não serem claros. Eles falam exatamente o que pensam, sempre falaram, não são cínicos. Qual foi o erro de Tarcísio, Zema e Caiado? Eles concluíram, tudo bem, que precisam de Bolsonaro para ter os votos de Bolsonaro, ok. Precisam apoiar em tudo. E aí seguiram seguindo essa diretriz a ponto de se cegarem, de pararem de pensar. Não ocorreu a eles que no momento em que os bolsonaros começaram a atacar o Brasil, a economia brasileira, eles deveriam defender o Brasil. Escolheram defender Bolsonaro e não o país. É inacreditável, eles querem ser presidentes. O que quer nesse momento o empresário do agronegócio? Resolver rápido. O que quer um empresário do aço, do combustível, de qualquer negócio que exporte para os Estados Unidos? Querem que esse problema suma. Ou seja, esse não é o momento de ter confusão, de ter gente disputando espaço e criando caos.
Quem negocia é diplomata, ponto. Deixa a diplomacia trabalhar para tentar evitar o pior. E esses empresários sabem muito bem quem criou o problema, tá? Porque sabem? Porque a carta de Donald Trump é clara e porque Eduardo Bolsonaro não é modesto. Tá lá, dizendo todo dia, nas suas redes sociais, é dele a conquista. Parabéns, conseguiu mesmo. Donald Trump ouve você. Nas redes sociais, os bolsonaros estão levando uma surra. E olha, não estão nem aí. Porque o importante para eles nesse momento não é serem populares. O importante é chantagear o Brasil até conseguirem o que desejam. Os 3 pré-candidatos erraram muito feio. Romeu Zema e Tarcísio de Freitas estão por aí aparecendo abatidos, dizendo agora que é a diplomacia brasileira que tem de resolver o problema que os bolsonaros causaram. Ratinho Júnior e Eduardo Leite, que escolheram esperar antes de se posicionar, jogaram com inteligência. Na semana passada, antes das tarifas aparecerem, falei no ponto de partida que o bolsonarismo estava em declínio. Esse declínio pode estar se acelerando. Vejam bem, é cedo para dizer qualquer coisa e estamos a 1 ano e meio da eleição presidencial. Tem tempo. Mas o tabuleiro está se mexendo muito rápido, as peças estão se movendo e a adesão cega ao bolsonarismo por candidatos da direita pode começar a ter um custo muito alto. Nesse exato momento, Jair Bolsonaro, sua mulher e sua prole já não têm mais o apoio irrestrito de boa parte do dinheiro que os apoiava. Essas pessoas não vão virar de esquerda e vão procurar um candidato. A pergunta é a seguinte: que perfil querem? Bolsonaro ajuda ou atrapalha? A resposta não é mais óbvia. Essa guerra não começou agora. Não começou nem em 1948, quando o Estado de Israel foi criado. Esses são 2 povos que já foram o mesmo e que habitam a mesma região há mais de 3.000 anos. Às vezes em paz, às vezes com atrito, às vezes em guerra. A versão atual nós chamamos de conflito Israel-Palestina. Nós não temos conversado sobre esse conflito e precisamos conversar.